Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Se você é apaixonado por designer 3D, está sempre procurando novas maneiras de aprimorar suas habilidades no Blender, você veio ao lugar certo. Meu nome é José Augusto e esse é o seu canal 3 Design. Hoje eu tenho algo muito especial para compartilhar com vocês. Eu vou mostrar 5 maneiras incríveis de criar um array circular no Blender 3D. Isso mesmo, 5 maneiras diferentes. Então, se você está pronto para levar seus projetos 3D para o próximo nível, pegue sua xícara de café e vamos começar. O primeiro método é o Array Modifier. Então, nós vamos pressionar a tecla Shift A, inserir uma UV Sphere. Vamos apertar a tecla 7 para enxergar de cima. Vamos pegar G no sentido Y e tirar ela do centro. Nesse caso, nós vamos precisar que o centro de origem do objeto esteja aqui, junto com o 3D Cursor. Então, nós vamos apertar o botão direito, Set Origin, Origin to 3D Cursor, certo? Então, a origem passou da esfera para o centro, beleza? Vamos aqui clicar na área Modificadores e o comando Array. Vamos clicar aqui no Relative Offset, tirar esse aqui e habilitar o Object Offset. E vamos colocar 3 objetos aqui, por exemplo. E aí, para esse caso do primeiro método, nós vamos precisar de um objeto vazio de referência. Então, nós vamos clicar com Shift A, vamos aqui na opção Empty e vou colocar Arrows. Beleza? Aí quando você cria esse objeto, já aparece ele aqui na tela, as opções deles. Então, nós vamos voltar aqui. Aqui no Object Offset, nós vamos escolher o Target, o vazio, certo? E aí, não aconteceu nada, né? Por que não aconteceu nada? Porque a gente precisa pegar o objeto aqui e rotacionar ele. Então, eu vou rotacionar ele Z, tá vendo? Ó? Os 3 objetos que eu criei aqui, ó, eles estão aparecendo aqui na tela. E quem está dando a referência para eles é o Empty. E aqui é uma conta matemática. Se eu precisar, você tem que ter ideia lógica. Se eu precisar, por exemplo, de 4 esferas rotacionadas a graus equidistantes um do outro, eu vou precisar, por exemplo, então 360 dividido por 4 é 90. Então eu venho aqui, coloco 90 no Z e venho aqui de novo e coloco 4. Tá vendo que as esferas vão estar rotacionadas equidistantes? Então, a conta sempre é essa. Se eu quiser 10 esferas, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 360 e dividir por 10, que é 36. Então, eu vou selecionar meu objeto Empty. Vou colocar aqui 36. Vou selecionar a minha esfera inicial. E aqui no Count, eu vou colocar 10. Então, ela está perfeitamente harmonizada. Nesse método, para a gente alterar o centro do array, o que a gente precisa fazer? Mexer aqui no X e no Y, tá vendo? Ó? E conforme eu mexo no X e no Y, ele muda o diâmetro do meu array. Isso aqui é bom porque eu tenho um controle. Isso aqui, se eu não vier aqui no modificador dar um Apply, esse vai ficar como se fosse um modificador parametrizado. Então eu posso mexer no Empty, e eu posso mexer na quantidade. Então isso aí a gente pode ter controle em cima. E o mais legal disso tudo é se você alterar aqui, pegar o Empty e alterar o Z, você forma uma espiral. Tá vendo?
E para continuar a espiral, como que você faz? Você pega o inicial e vai aumentando a quantidade, tá vendo? Então você formou uma espiral. Muito legal esse recurso. Bacana? Pessoal, o segundo método que nós vamos utilizar é utilizando o Spin Tool. Então vamos lá, Shift A novamente, Mesh, UV Sphere. Vamos mexer com ela do centro, então vou dar um G e um Z. Vamos entrar no Edit Mode. E aqui nós temos o comando Spin. Por que ele está aparecendo dessa forma? Porque eu mexi, ele, quando você clica nas opções dele, ele tá para trabalhar em outro eixo. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com ele aqui, ó, só para dar o valor dele e aparecer a tela aqui do lado. Então, eu estou trabalhando no eixo Z, então eu vou dar um 0 aqui e vou dar 1 aqui. Aqui não. No Y. Tá vendo? Aí eu venho para minha vista 7 de novo e mexo nele. Só que como ele está no centro, ó, tá vendo? Ó? Ele não vai funcionar. Então vamos começar de novo, só para vocês entenderem. Que tem que estar na posição certa. Então vou dar sair do comando aqui, dar um ESC, dar um Tab, vou deletar esse Sphere, vou inserir de novo, vou aqui no eixo, vou no comando na tela 7 para enxergar a parte de cima, o Z aqui em cima, ele está no centro. Vou dar um G e um Y. Vou entrar no modo Tab. E ele já está selecionado aqui como eu já havia visto. Então eu vou dando aqui, ó. E ele funcionou. E aqui é o que a gente pode controlar. Eu quero rotacionado. Eu vou querer 12 passos. 12 arrays. Eu vou colocar 10, vai? E quero que ele seja distribuído em 360 graus. Aí ele fica certinho. Beleza? Aí nós podemos mudar o centro desse, como no outro também. Tá vendo? Podemos mudar o centro e podemos mudar a rotação. Mas aqui você tem que ficar bem esperto, porque como nós vimos anteriormente e eu fiz de propósito, a esfera tem que estar deslocada do centro. Não adianta nada ela tá no centro do eixo que você está querendo, que não vai funcionar, como aconteceu no caso prático que eu mostrei para vocês. Nesse caso aqui, ó, depois que a gente dá o comando e tira, se eu voltar aqui de novo, selecionar a esfera, ó, e voltar para o spin, tá vendo? Ele faz o comando de novo. Então, esse método aqui é destrutivo. Então, você fez a primeira vez, você não pode mexer mais. Ele sumiu a tela de propriedades do comando. O que você pode fazer é dar Ctrl Z. Mas esse método é muito eficiente, pois o modelo fica restrito a somente o elemento. Então, eu tenho um array aqui, ó, dentro do elemento esfera. Então, em alguns outros métodos, a gente fica com uma esfera para cada um. Nesse aqui, caso você queira fazer alguma coisa que você vai deformar, ou usar outro, um LETS, um comando, esse aqui é muito eficiente. Beleza? Pessoal, o terceiro método é copiando os objetos. Então vamos lá. Adivinhe, Shift A, Mesh, sempre, né? Shift A, Mesh, UV, Sphere. Vamos tirar ela do centro, então dou um G, um Z. Afastamos do centro, né? E aí nós vamos alterar o ponto pivô aqui para o 3D cursor. Isso é muito importante, tá? Porque aqui a gente está rotacionando a partir do body do box e nós vamos pôr a partir do 3D cursor. Então nesse caso eu vou dar um Shift D, vou dar um Rotate, ó, tá vendo? Ó? Mas eu vou voltar primeiro que eu preciso que fique no centro. Então Ctrl Z, Shift D, eu não mexo. Vou dar um Rotate, vou por 10.
Entendeu? Ele vai rotacionando tudo. Então, se eu dar um rotate de novo, eu vou rotacionar mais 10. Ele está muito perto. Então, vamos dar um rotate novamente e vou por 10. Então, eu rotacionei 30 graus, tá vendo? Nesse caso aqui, para fazer de novo, eu dou outro Shift D, rotate 30 graus. Então, nesse caso, o trabalho é manual e pode demorar muito. Mas tem gente que prefere dessa forma. E nós vamos precisar repetir o processo várias vezes até chegar onde precisamos. A vantagem desse método é que, para quem precisa dos itens separados e com as posições das estrias em posições diferentes, aqui tá vendo? Esse método é o que tem que ser utilizado. Mas, como eu disse anteriormente, ele é um trabalho manual e pode demorar muito, beleza? O quarto método é por Object Instance. Então nós vamos usar um Shift A e dessa vez não vamos colocar um vSphere por enquanto. Nós vamos em Mesh e vamos selecionar Circle. Vamos vir aqui no círculo. Mudar a quantidade de vértices para 10. Então vou dar um scale, aumentar um pouquinho esse círculo. Vou dar um GZ. Vamos aqui então de novo. Agora sim no Shift A, um Mesh e uma UV Sphere. Vamos escalonar ela um pouquinho para menos. E aí agora, segurando o Shift, selecionamos o círculo, certo? Aí vamos aqui, Ctrl P e vamos setar o parente por Vertex. Beleza? E agora clicando na aba de propriedades, vamos na parte aqui Instance e selecionar a opção Vértice. Tá vendo? Ele criou a mesma quantidade de esferas que tem nas vértices do círculo. Então, se o círculo tivesse 12 vértices, ele criava 12 esferas. Então, aqui é só vir selecionar a esfera principal, apertar o H para ela sumir, e você tem o array. Esse caso é um caso destrutivo também, que você não pode voltar, você não seleciona a quantidade de esferas, mas é tão útil quanto o primeiro que eu mostrei para vocês. Beleza? Você quiser vir aqui selecionar o círculo e apertar H, ele vai sumir com tudo. Então, o círculo vai ficar aparecendo. Então, para voltar tudo, você dá o Alt H. E para mexer na altura, vamos aqui, mexer aqui, GZ, ó. Ele mexe na altura da esfera. Se você quiser, certamente que vai ter alguma aplicação, porque sempre encontramos aplicação para esses comandos, mas o seu círculo vai ficar aparecendo, você não consegue escondê-lo. Beleza? O quinto método, e o que eu mais gosto, porque ele fica parametrizado, é o Geometry Nodes. Então nós vamos vir aqui, inserir um mesh, um plane, não vai ser uma UV Sphere. Como sabemos, no Geometry Nodes você pode transformar qualquer objeto. Então não tem problema de ser no começo um plane. Então vamos abrir o editor de Geometry Nodes. Eu prefiro dessa forma, eu já falei em outros vídeos de algumas maneiras de você chamar o Geometry Nodes. Eu venho aqui em Geometry Nodes Editor, vou selecionar o plane e vou dar um new. Tá vendo? Já apareceu a nossa... Vamos diminuir um pouco aqui. Podemos cortar o vínculo, que nós não vamos utilizar o Group Input. Então, Shift, botão direito, Ctrl, botão direito, eu corto o vínculo. Posso selecionar aqui
e deletar. Ele sumiu porque ele está aqui no grupo de entrada. Então, nós vamos colocar uma mesh de cerco. Então, eu venho aqui, Shift A, vou dar um Search, Circle. E vou selecionar aqui. Então, já apareceu a minha mesh. Eu vou diminuir a minha quantidade de vértices para 16. E vou aumentar o raio do meu círculo para 2 metros, para ficar mais legal. Beleza? E agora nós vamos precisar de um node de Instance On Points. Então, dou o que, porque eu já, como falei nos outros vídeos, eu já pus esse atalho aqui. Então, eu vou dar um Search Instance On Points. Beleza? Vou clicar aqui. Sumiu porque ele está falando que eu vou colocar as instâncias no ponto, mas eu não defini qual instância que é. Então vamos lá. Quem vamos colocar agora? Uma UV Sphere. Então vamos lá. Um Q Search. Vou dar uma UV Sphere. Selecionar aqui. Vou selecionar o Mesh e colocar no Instance. Tá vendo? Tá meio complicadinho aqui, meio esquisito, porque ela tá muito grande. Então, nós vamos diminuir o raio dela para 0.20. E tá aqui o meu array. Por que eu falei para você que esse é o melhor de todos? Porque esse aqui eu posso controlar da forma que eu quiser. Eu posso vir aqui e aumentar para 18. Eu posso trocar o tamanho do raio para 3. Eu posso alterar o tamanho das esferas para 0.3, por exemplo. Eu posso mover o centro, ó, o ângulo, tá vendo, ó, das esferas. Tá vendo, ó? Eu posso mover as escalas. Então vamos pôr todo zero aqui, ó. Tá vendo? Posso mover. Eu posso pôr um node aqui, ó. Transforme geometria. Eu posso mover ele de lugar, tá vendo aqui, ó? Então eu tenho um controle absoluto do que eu tô fazendo. Eu posso dar uma rotação. Eu posso dar uma escala pro arco, não para as esferas. Então nesse método, ele é como se fosse parametrizado. Eu posso ter controle total. Inclusive, se eu vier aqui e colocar essas informações, ligar esses pontos aqui no grupo de entrada, eu posso controlar ele por aqui, tá vendo? Aí eu crio uma parametrização desse objeto. Ele vai ficar somente em um objeto aqui, ó. Tá como plane, eu posso renomear ele com F2 para array. E aí tá o nosso array por Geometry Nodes. Bacana? E aí, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu acredito que ele possa fazer uma grande diferença nos seus trabalhos 3D. Lembre-se, cada pequeno detalhe conta quando estamos buscando evoluir, certo? E se você curtiu o vídeo, não esqueça de dar aquele like maroto e se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma de nossas dicas e ajuda o nosso canal a crescer. Aqui aprendemos juntos. Seja você um veterano dos modelos 3D ou alguém que acabou de entrar nesse universo incrível do Blender. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mesmo. Continuem criando, continuem aprendendo e, acima de tudo, continue se divertindo. Até a próxima!